o dia em que algo terrível sairá do buraco mais profundo do mundo. A Bíblia fala de um momento em que as profundezas do abismo serão vomitadas ao mundo. Ela descreve um período em que o mundo espiritual, negado por muitos, irá se manifestar na Terra, relatando um momento em que a atmosfera da Terra mudará, o ar ficará cheio de fumaça do abismo, escurecendo o sol e marcando o início de um tempo de tribulação. Assim, descreve também uma época em que criaturas das quais nunca vimos antes surgirão de um poço sem fundo. No capítulo 9 do livro do Apocalipse, somos transportados para uma narrativa onde algo terrível, que é descrito como uma espécie de gafanhotos, emerge do abismo mais profundo. Este capítulo é repleto de seres sobrenaturais e eventos proféticos que mostram um pouco do mundo espiritual se entrelaçando com o nosso reino terrestre. Nele, testemunhamos dois exércitos assustadores sendo liberados, o exército do poço e o exército do leste. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12 diz: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu para a terra. Foi-lhe dada a chave do poço, e quando ele abriu o poço do abismo, subiu dele uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Assim o sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes ordenado que não prejudicassem a vegetação da terra, nem coisa alguma, senão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E lhes foi dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a encontrarão. Também terão ardente desejo de morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecidas com o ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo a peleja. Tinham também caudas, semelhantes às dos escorpiões, e na cauda tinham aguilhões com poder para atormentar os homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. João, a quem foram concedidas essas visões do fim dos tempos, observou que as entidades emergentes do abismo não estavam sem liderança, mas eram governadas por um rei. Este rei não era apenas uma figura, mas sim uma entidade significativa, e seu nome era Abaddon. Muitos podem já ter ouvido o termo referente a ele como o Destruidor ou o Anjo do Abismo. Embora este nome possa ser familiar, a entidade real e o poder que ela exerce muitas vezes permanecem sem muitos detalhes. Mas muitas pessoas interpretaram que João se referia ao próprio Satanás, associando-o com o título de O Destruidor. No entanto, Abaddon não é sinônimo de Satanás, e aqui está o porquê. A Bíblia conta a história da queda de Satanás do céu com 1/3 dos anjos, nos mostrando que existem seres que trabalham sob ele, formando uma espécie de hierarquia de espíritos malignos de diferentes níveis de poder e maldade. Assim como existem anjos líderes como arcanjos no céu, que guiam outros anjos em tarefas como lutar e entregar as mensagens de Deus, existem líderes de anjos no reino de Satanás também. Da mesma forma, Abaddon parece liderar um grupo de criaturas demoníacas, descritas como gafanhotos no exército de Satanás. Portanto, Abaddon é associado em uma missão específica e é interpretado como um anjo caído responsável por liberar pragas e sofrimento sobre a terra, igual dito por João na profecia bíblica de Apocalipse. Sendo assim, podemos chegar à conclusão que ele será o Destruidor, e que são 2 figuras diferentes na narrativa bíblica. Agora vamos entender um pouco mais sobre essas entidades que habitam no poço. Percebemos que o uso do termo gafanhotos na Bíblia é um pouco sem contexto,
mas investigando suas descrições, podemos perceber desvios significativos das nossas interpretações do que realmente seriam esses gafanhotos. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 7 ao 10, relata: pinta-os com formas de cavalos preparados para a batalha, cabeças coroadas como humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e peitorais de ferro. Suas asas se harmonizam ao som de carruagens lideradas por muitos cavalos correndo para a batalha, e suas caudas são semelhantes a escorpiões. Esta passagem relata que a representação de João sobre os gafanhotos é uma metáfora. Eles podem ter sido usados para representar a missão que essas entidades farão e a quantidade dos mesmos. Gafanhotos tradicionais são sinônimos da destruição da vida vegetal e são normalmente incontáveis, aparecendo em milhares ou centenas de milhares. E de acordo com o relato, eles evitam plantas e atacam homens, como escorpiões atacam. E podemos chegar à conclusão de que eles são uma visual representação das hordas de demônios soltas sobre a terra e serão literalmente inumeráveis. É importante ressaltar que existem outras interpretações sobre quem são esses gafanhotos, pois João, limitado pela linguagem e conhecimento de seu tempo, os descreveu em termos que ele entendia, relacionando-os a gafanhotos devido à sua aparência, quantidades ou capacidades destrutivas. Agora, o que seria o exército do leste, que também foi relatado no capítulo 9 de Apocalipse? Vamos conferir a seguinte passagem para entendermos. Apocalipse capítulo 9,